Que benção, hein? Sentem, sentem. Esse momento é tão maravilhoso, né? Esse momento que eu digo é o nosso domingo de manhã. Que a gente preserve esse momento. A nossa vida é tão distraída, tão envolta em entretenimentos, que a gente mantenha num lugar especial os nossos domingos de manhã. Que a gente deixe ele reservado, não para se entreter, não para buscar alívio no que eu digo como uma descompressão, não, mas que a gente guarde num lugar especial os nossos cultos, para que a gente tenha, sabe, como um oásis, um momento reservado para que a gente adore a Deus e para que a gente ouça de Deus a palavra dele, para que a gente mergulhe, seja ensinado, seja exortado, seja doutrinado. É tão pouco tempo, por isso que a gente tem que fazer por onde, assim, sabe? Guardar num lugar especial. Desde que o MAP é MAP, a gente sempre acreditou que tem dois momentos importantes para um culto. Um momento que é o momento que a gente chama de baixo para cima, que é um momento onde a gente adora a Deus, onde a gente louva Ele, onde a gente diz palavras de gratidão. Que momento gostoso e maravilhoso foi esse louvor. Esse é o momento de baixo para cima. E tem um momento de cima para baixo, que é o momento onde o nosso coração se coloca à disposição para ouvir de Deus, para mergulhar na palavra, para ser confrontado pela palavra, para ser limpo pela palavra, para ser doutrinado, para ser ensinado. E esse é o nosso momento. Eu já falei isso alguns domingos atrás e quero reforçar. Igreja não é lugar de entretenimento. E no passado, até a gente poderia colocar a igreja como esse local, porque talvez não tínhamos entretenimento. Hoje eu vou dizer para você que o que a gente mais tem é entretenimento. Então pegue a tua semana aí e veja o quanto que você se entreteu e quanto você se distraiu com tantas coisas. Aqui não é o nosso lugar de entretenimento. Aqui é o lugar onde uma família, uma comunidade se reúne para louvar a Deus e para ser tocado e ensinado por Ele. E esse é o nosso momento de palavra. E eu queria que você acessasse a palavra, pegasse ela, se você está com a Bíblia ainda no modelo tradicional, ou acessasse aí no seu aplicativo. Hoje o tema da mensagem é: a quem mais é dado, mais será cobrado. Eu quero usar um texto, nós vamos passar por vários, mas um que está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 12, e no versículo 47 e 48. Pessoal da transmissão, eu estou usando a NVI, tá? Obrigado, Estela. Diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus aqui nessa passagem, ele não está falando de privilégios. Jesus está falando de responsabilidades. Nós que vivemos a vida cristã, o cristianismo é uma vida de responsabilidades. Até me lembrou aquele meme daquele, ó, entretenimento. Já viu aquele meme daquele senhorzinho que ele falou assim: agora eu estou inventando um negócio novo aí, que é um tal de ser evangélico, não pode nada. Pode beber, não pode sair, não pode... é triste. Mas a vida cristã em si, ela é uma vida de responsabilidades. Já disse um certo teólogo, dizendo assim: se você quer uma religião que te traga conforto na vida, não escolha o cristianismo. Escolha qualquer outra. Porque o cristianismo não vem junto com conforto. O cristianismo vem junto com responsabilidades.
Até porque, olha a alcunha que eu e você carregamos. Nós carregamos o nome de cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Então, se nós nos colocamos assim na sociedade, como cristãos, nós temos essa responsabilidade do cristianismo. E nós cremos, né, pela Bíblia nós entendemos que todo dom, toda revelação, toda a graça que nos é dada, todo o talento que cabe a nós, todo o recurso, exigem de nós uma resposta, uma ação a partir disso. E por isso desse tema, a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Jesus, quando estava na cruz, o primeiro clamor da cruz é: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu chamo isso do álibi da ignorância. E a ignorância é uma bênção. Eu já ministrei aqui certa vez falando da bênção da ignorância. Mas olhe que o texto de Jesus em Lucas diz o seguinte: aquele que não conhece algumas coisas e pratica coisas que são merecedoras de castigo, ele vai receber menos açoite do que aquele que sabe e não faz. Entende a bênção da ignorância? O cristianismo, quando você conhece a obra de Jesus Cristo, quando você conhece o Evangelho, você entrou numa furada. Se tiver um corte aqui, vai ser sensacional. Depois que você descobriu o Evangelho, você entrou numa furada. Uma furada no que tange a responsabilidade. Porque o que Jesus diz aqui é que vai haver mais misericórdia para o ignorante do que para aquele que conhece. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que tivemos acesso ao Evangelho de Cristo, nós vamos ser medidos numa outra régua. Vocês já viram que a palavra hoje não vai ser boa, né? Fala, ixi. Mas não tem o que fazer. Como vocês sabem, aqui no MAP a comida é gorda. Nós temos uma régua diferenciada, porque a nós foi dado mais do conhecer, do saber e do experimentar da bênção de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que o conceito bíblico de mordomia é tão vívido para a gente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E no versículo 2, Paulo, escrevendo lá, ele diz o seguinte: e o que se requer destes encarregados é que eles sejam fiéis. Nós somos encarregados de uma mensagem, nós somos encarregados do Evangelho, nós somos encarregados da responsabilidade que veio até nós quando nós ficamos conhecendo a obra salvadora de Jesus Cristo, quando nós nos tornamos cristãos. Então há um pedido, há uma ação à nossa espera. E isso vale tanto para nossos recursos materiais, quanto para nossos recursos intelectuais, espirituais, emocionais. Ou seja, você que está aqui hoje, que veio, você que está nos assistindo hoje, em qualquer outro lugar do tempo, você é uma arma poderosa na mão de Deus. Você é um potencial a ser usado. E aqueles que têm mais acesso e mais condição vão ser cobrados por isso. Imagine o seguinte, a Bíblia diz, isso não tem a ver com salvação, tem a ver com pagamento de obras. A salvação é graça de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que a salvação não está vinculada a obras, para que ninguém se glorie disso. Mas a palavra de Deus também diz que vai haver julgamento das nossas ações e que cada um de nós vai receber conforme as nossas obras, sejam obras boas ou obras más. Isso quer dizer que alguns cristãos podem passar vergonha nessa hora. Se bem que lá no céu a gente não sabe como é que vai ser essa relação de vergonha e inveja, né? Mas se vai haver pagamento a maior e a menor,
eu quero ver que vai ter, eu quero crer que vai existir alguma medida de distinção, vocês concordam? Porque se não tiver medida de distinção, não adianta pagar, seria tudo igual. Mas não, diz que a gente vai receber conforme nossas obras, boas ou más. Isso quer dizer que pode acontecer de cristãos a quem muito foi dado, sejam envergonhados perto de pessoas que não tiveram conhecimento, mas que fizeram coisas melhores do que a gente. E talvez você tenha gente assim. Eu conheço, não sei você, mas eu conheço pessoas que só faltava ser chamada de cristão, porque a vida dela é um exemplo. Pessoas que não se dizem cristãs, mas o proceder e o agir delas, fala assim, poderia dizer que é, porque a vida dela representa isso. Agora imagine essa pessoa chegando diante de Deus e nós que chamamos, a gente se chama de cristão, e às vezes não faz, corre um risco aí de relação direta entre aquilo que nos foi dado e aquilo que nos será cobrado. A palavra de Deus, então, em Lucas, diz isso. O ensino central é proporcionalidade da cobrança. Deus é justo. Deus jamais cobraria algo de nós que nós não temos condição de fazer ou entregar. Ele jamais cobraria de nós coisas que nós não entendemos e não temos acesso. Mas aquilo que a gente sabe, conhece e tem, vai ser cobrado de Deus. E ele diz aqui, por Deus. O servo que sabia e não fez é castigado mais severamente do que aquele que não sabia e fez coisas erradas. Álibi da ignorância. Lá em Mateus, no capítulo 25, tem a parábola dos talentos. O Cleverson, quando esteve aqui, alguns domingos atrás, usou a parábola. E lá a gente viu que quem recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. E lá diz assim, conforme a sua capacidade. Deus é tão maravilhoso e justo, que Ele não vai cobrar também conforme as nossas incapacidades, mas Ele vai cobrar conforme a nossa capacidade. Mas o que a parábola nos diz também é que cada um de nós tem capacidade. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus algum dia e dizer, eu era totalmente incapaz. Não existe essa possibilidade. Todos nós temos capacidade para fazer e entregar as nossas responsabilidades como cristãos que nós somos. E aquele que enterra a sua capacidade é chamado de mau e negligente. A parábola diz para a gente que Deus não espera a mesma produção de todo mundo, mas que Ele espera produção. Entende a lógica? E é interessante notar que na parábola dos talentos, quando Deus fala para aqueles que Ele deu mais e para aqueles que Ele deu pouco, para todos eles, Ele usa a mesma retribuição. Ele fala assim, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco. Porque para Deus pouco importa o quanto nós fazemos. Para Ele tudo é pouco. Porque você pode ser um missionário, você pode ser um grande pregador, você pode ganhar milhões de pessoas ao evangelho. Para Deus é pouco. Porque Ele é o dono do universo. Porque Ele é o criador de tudo. Porque a terra é estrado dos pés dEle. Porque não há nada que Ele não saiba, não faça e não tenha conta. Então, para Deus não fica entusiasmado, que seria Ele cheio dEle mesmo, Ele jamais fica assim. Ele não vai ficar, que coisa maravilhosa que você fez. Não, porque para Ele tudo é pouco. Agora, o que Ele espera de nós é a produtividade conforme a nossa capacidade. Outra coisa, Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, ele diz uma coisa para Israel, o povo de Deus. Ele diz o seguinte assim, de todas as famílias da terra, eu só conheci vocês. Por isso, eu vou punir vocês pelas iniquidades de vocês. Aqui também tem outra régua de comparação. Por que Deus era tão severo no castigo com Israel? Porque Deus cuidava de Israel. De todas as nações do mundo, eu escolhi vocês. E é por isso que eu espero um posicionamento e um jeito de viver diferente de vocês. Vocês concordam com isso ou não?
Vamos fazer o seguinte. Imagine que você se esforce por alguém, certo? Imagine que você dedique tempo, dinheiro, você empreste, você suporte, você vai e, abra a agenda no teu dia para ajudar alguém. Ou seja, de tantas pessoas que você podia ajudar, você escolhe uma. Você fala assim, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou emprestar dinheiro para ela, eu vou ver todo dia, vou ligar para ela para saber se ela está precisando de alguma coisa ou não. E se ela estiver precisando, eu vou lá, vou ajudar. Eu vou arranjar um lugar para ela trabalhar, eu vou ajudar para que ela prospere. Nos primeiros momentos, quando ela não tem experiência, eu vou ficar com ela, vou caminhar com ela até ela adquirir experiência. Ou seja, você dedica, escolhe uma pessoa para ajudar. O que você espera? Que essa pessoa, no mínimo, faça valer a pena o sacrifício que você tem empregado com ela. Estou certo ou estou errado? Certo? Então Deus chega para o povo e fala assim, olha, eu escolhi vocês. E é por esse motivo que eu vou punir vocês. É por isso que o meu castigo vai ser mais severo com vocês, porque vocês não deveriam ter desculpa. Porque quando vocês tinham fome, eu fiz cair comida do céu para vocês. Porque quando vocês tinham sede, eu fiz sair água da rocha. Porque quando vocês estavam em perigo, eu abri o mar para vocês passarem. Porque quando vocês eram escravos, eu libertei vocês, porque eu lhes dei uma terra que emana leite e mel. Porque eu fiz de vocês exemplo das nações. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado também. E assim como Israel levou esse juízo, se nós não cuidarmos, meus irmãos, nós começaremos a receber juízo divino. Porque é assim que a Bíblia diz. Tem um juízo de mestre. Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Esse aqui bate com a gente aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Mestre era quem ensinava, né? Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso aqui dá um medo, não sei se vocês sabem, mas vim aqui falar e ainda usar o nome de Deus e a Bíblia, isso aqui é um perigo enorme. E eu tenho visto aí que tem gente que, pelo jeito, não tem medo nenhum e temor nenhum de Deus, cara. Porque os caras ensinam umas coisas tão absurdas, subvertem o evangelho de uma tal forma que esses caras não esperam, esses caras, para mim, esses caras são inconvertidos, eles não são convertidos. Porque eu tenho frio na barriga. Toda vez que eu venho aqui para ensinar, e eu já faço isso há muitos anos, vocês não sabem o peso que carrega isso. Vocês não imaginam o peso que é para quem ensina algum dia ser o objeto de estorvo, de fracasso, de desvio de alguém. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando e eu tremo. Eu tremo toda vez. E eu peço, a minha oração sempre é, Senhor, que eu jamais pregue ou ensine algo que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. E eu fico imaginando e olhando as pessoas hoje e falo assim, cara, esse cara não tem temor nenhum, não é possível isso. Pessoas que tiram texto fora de contexto, pessoas que levam multidões para heresias, que conduzem manadas, vou falar manadas aqui, de gente como se fosse para o abatedouro espiritual, e não tem medo disso. Paulo diz o seguinte, quanto maior conhecimento, maior o juízo. Quanto mais você ensina, e olha que nós estamos diante de uma geração, os nossos filhos. Você já pensou qual vai ser a conta de quem fez o povo de Deus, ou aqueles que deveriam ser salvos, se desviarem? Jesus falou isso dos fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Vocês não entram no reino dos céus e ainda impedem aqueles que deveriam entrar. Você já pensou qual que vai ser o pagamento para quem ensina
coisas erradas ao povo de Deus, a quem força o desvio, ou conduz pessoas à perdição por causa disso? Jesus, tenha piedade e misericórdia da gente. Mas, paciência, a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Porque se você tem a palavra, se você conhece, também tem o outro lado. Deus vai chegar e falar assim, mas eu te dei o conhecimento, você sabia? Se tinha gente ensinando errado, por que você não ensinou certo? A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Nós temos exemplos bíblicos. Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. Eles foram colocados no jardim com uma abundância total. Tudo. Eu brinquei aqui numa ministração passada. Adão e Eva tinham all inclusive. Tá tudo. Só tinha um asterisco, um só, com letras garrafais. Você já caiu em furada assim? Comprou alguma coisa baratinha, dizendo que era all inclusive, chegou lá, mas não é bem assim. No Jardim do Éden não, era all inclusive, só tinha um só. Falou, ó, só dessa aqui, nessa aqui não coma, só. O resto é tudo, é 0,0001% você não vai ter acesso. O resto, 99,99% é teu. Mas a gente viu que a quem muito é dado, muito é cobrado. Foi por causa daquele 0,0001%, mas por conta de ter o 99,9% e não usufruir daquilo que nós estamos aqui hoje, afetados pelo pecado. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, sacerdotes na casa de Deus. Sacerdote tem privilégio. Sacerdote vivia diferenciadamente, tinha roupas diferenciadas, tinha local para estacionar o carro. Todo mundo dava os seus rolês para achar o estacionamento, mas o sacerdote tinha a vaga garantida e reservada, podia chegar. O sacerdote podia chegar mais tarde, entendeu? Todo mundo chega no horário, o sacerdote chega depois. Sacerdote tinha a galera ali, tipo, apoiando. Está precisando de alguma coisa, Nadab? Como é que você gosta do churrasco, Abiú? Entendeu? Mas, imersos nessa situação de abundância, ofereceram fogo estranho no altar. Foram consumidos pelo fogo. A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Ananias e Safira, Atos, tinham conhecimento, estavam aos pés dos apóstolos, conheciam. Não foi a quantidade que eles colocaram diante dos pés dos apóstolos, foi a mentira, foi o engano. Curiosamente, todas essas situações nos apontam para uma condição de Deus em relação a nós, que vivemos cotidianamente a inteireza do Evangelho e os desafios que ele traz. E eu fiz só essa introdução para nos alertar do momento que a gente vive. A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. E como a gente diz sempre, a palavra fala sempre com a gente antes, tá? Ninguém aqui no MAP paga de santarrão. Toda vez que a gente vai preparar uma palavra, eu, Tico, Marcos, Melk, Edmar, seja quem for que venha, a gente é pego pela palavra. E essa foi uma reflexão que eu fiz comigo mesmo nesses últimos tempos. Nós temos muito. A nossa geração é a geração que nunca teve tanto recurso e disponibilidade quanto nós temos hoje. Exemplo, nossos avós. Nossos avós viveram com pouquíssimo recurso, pouquíssimo. A maior parte dos cristãos de terceira geração para trás eram analfabetos. Nós colecionamos histórias de avós ou de pessoas da terceira e quarta geração passada que não sabiam ler a Bíblia, que não conseguiam ler a Bíblia. Que o único acesso que eles tinham à palavra era quando eles iam no culto. E um pastor, que às vezes mal sabia ler também, a trancos e barrancos,
conseguia fazer alguma leitura ou ouvir alguma coisa de algum versículo e passar para essa geração. Era uma geração que hoje, se a gente for olhar, se os nossos filhos forem olhar para os nossos avós e bisavós, vão falar assim, um bando de ignorante. Sim, porque era a condição que se tinha no momento. A mãe está aqui, né, mãe? A mãe fala, a gente conversa, a mãe fala às vezes, fala, filho, era de ignorância, não fala, mãe? Era de ignorância, porque a gente não sabia. Só que esse povo, os pais dos nossos pais, com pouquíssimo recurso, nos presentearam com muita devoção. Hoje nós temos muito. Eles tinham pouquíssimo. As discussões que hoje se tem, que eu acho um sarro isso, né? Que é caixinha de pergunta no Stories, do que é pecado e não é pecado. É o que faz mais sucesso com relação a pastores. Pastores, né? Daí tem um monte de pastor. Escuta, isso aqui é pecado ou não é pecado? Daí isso aí dá um engajamento absurdo. Porque o que a galera quer saber mesmo é o que é pecado e o que não é pecado. Você não quer viver uma vida cristã, você quer saber o que é pecado e o que não é. Naquela época, sabe por que tudo era pecado? E eu já fiz essa pesquisa. A maior parte dos pastores naquela época, e eu quero crer assim e creio assim, eles eram muito amorosos. No medo das pessoas se perderem, tudo foi pecado. Porque era melhor deixar tudo como pecado e garantir que as pessoas mantivessem a devoção do que o contrário. Hoje, na lógica de saber o que é pecado do que não é pecado, é para viver uma vida permissiva. É para você se liberar da responsabilidade de viver uma vida cristã e viver do jeito que você quiser. E aqui entre nós, hoje a gente tem tanto recurso que a gente consegue achar teoria para suportar qualquer pecado. Dica para você pode usar o chat, você pode usar a inteligência artificial. Esse aqui pode virar um corte fenomenal. O pastor ensina como pecar, né? Se você quer pecar direito, você pode entrar lá e falar assim, inteligência artificial, chat, estou a fim de fazer tal coisa, por favor, me dê uma base teológica para eu poder fazer. Você vai conseguir. Eles cantavam hinos de cor, sabia? Os nossos avós cantavam hinos de cor. E por que eles cantavam hinos de cor? Porque eles não sabiam ler. Hinários não adiantavam. Não adiantava ter projetor. Porque hoje a gente não precisa mais decorar os hinos. Por quê? Porque tem ali. Inclusive, quando o pessoal lá atrasa, você fica... Esses dias eu vi um meme, né? Você fica, daí muda, porque muda. Agora mudou, agora. Mas aí a gente não precisa, né? Essas pessoas eram fiéis com pouco. Eu falei aqui esses dias, lembrando de tudo que eram feito, de quanto as letras eram rebuscadas, de quanto a poesia tinha, sabe? Fanny Crosby é uma poetisa, fundadora de colégios, foi uma cristã maravilhosa, viveu há séculos atrás. Ela era cega. E ela tem várias composições de hinos maravilhosos. Em um deles ela diz assim, Senhor, com sua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou como pecadora, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o seu amparo, Senhor. Nossos avós, eles não tinham condição financeira para suportar as coisas. E foram eles que arrebanharam ou ajuntaram tesouros para que os filhos construíssem igrejas. Hoje nós temos tudo ao toque do celular. Hoje a gente pega e coloca ali, irmãos, tem o Pix do MAP. É o Pix.
você pode deixar aí, faz um Pix. Pessoal que tem a maquininha lá atrás. Ficou tudo muito fácil, né? Você vê como as histórias atravessam gerações. Que bom que a mãe está aqui hoje, porque esse testemunho acompanha a nossa família. E a mãe diz e conta que a minha avó separava as notas mais novinhas para levar para a igreja. Isso aí já foi um grande chute no meu estômago, né? Porque quando eu era jovem, e ainda não tinha Pix, já faz um certo tempo também, quando eu ia dar oferta, eu abria a carteira. Naquela época a gente tinha umas carteiras com velcro grandona, assim, você abria. Daí eu olhava lá, né? Tinha umas notas bonitas. Adivinha as que eu dava de oferta? As feias. Falei, deixa eu aproveitar essas aqui, tá velha, essa aqui eu vou dar de oferta. Até um dia que a mãe contou esse testemunho. Falou assim, pois é, a avó, com o pouquinho que ela ganhava, eu lembro que ela separava as notas mais novinhas para levar no culto de ceia e dar o dízimo dela. Então vieram nossos pais. Os nossos pais já foram a geração dos que liam. Já receberam dos avós um pouquinho mais de condição. É a geração que plantou igrejas. Era a geração, inclusive, que de tanto se dedicar à obra de Deus, às vezes deixava a desejar em casa. Porque era dia depois de dia, era domingo, era culto de oração, era culto de doutrina, era escola bíblica dominical, era isso, era aquilo outro. Mas essa geração fez com que a gente chegasse até aqui. Foi a geração que plantou igrejas. Foi a geração que fez formação teológica. Essa galera já sabia do que estava falando. Essa galera ia para a escola bíblica dominical todo domingo cedo. Essa galera, lá na época, tinha maratona bíblica na igreja. Você falava assim, Amós 3, e lia rapidão, porque queria achar. Hoje, a gente acessa o aplicativo no celular e fica, o que é isso, o que é, onde é que é? Antigo Testamento, Novo Testamento, mas tem recurso agora. Daí você pode, gente, onde é que fica Amós? Aí a inteligência artificial, você pode até dizer o versículo, já vai vir direto, né? Essa geração fez seminários, essa geração buscou com fervor o Espírito Santo. E chegamos hoje. Hoje, eu e você, nós temos um banquete espiritual. A palavra de Deus foi escrita e reescrita em todos os idiomas que vocês podem imaginar. Você abre o teu aplicativo, você escolhe qual versão você quer. Aí a gente não entendia muito bem direito. Daí a gente fez uma versão na linguagem de hoje, para a gente poder entender um pouco mais. Daí, ainda assim, descobrimos que a gente ainda não está entendendo. Daí, a gente escreveu a Bíblia na linguagem contemporânea. Daí, a gente viu que, se não tiver figuras, a gente ainda não engaja. Daí, a gente contratou os cartunistas da Marvel e a gente desenhou uma Bíblia estilo quadrinhos para poder engajar a galera no jogo que é entender a palavra de Deus. Aí, como se não bastasse, a gente começou a ficar incomodado com as condições que nos dão. Porque os nossos avós não tinham carros, a gente tem agora. E daí eu preciso saber se nessa igreja que eu vou tem local para eu estacionar. Porque se não tiver local para eu estacionar, como farei, ó céus? E os nossos pais, que criaram uma geração de perdidos, que ficavam correndo na igreja, dormindo embaixo de banco, correndo não sei para onde, dando trabalho no culto. Hoje papai e mamãe pensam, será que teremos cuidados para nossas crianças na igreja? Porque precisamos, ó céus. Nós temos, porque hoje as igrejas se preocupam com isso.
As igrejas se preocupam com ar-condicionado, se preocupam se tem o culto para as crianças, na linguagem delas, porque elas precisam ter acesso a isso. Não dá para explicar para um menino de 3, 4 anos qual foi o pecado de Nabucodonosor. Ele não vai conseguir falar, mas nós conseguimos colocar isso. E aí a gente vai. Irmãos, a nossa negligência, aqui entre nós, sabe qual que é a palavra que eu achei? E eu estou falando para mim, tá? O Adeildo é um ingrato. A palavra que eu achei para mim foi: Adeildo, você é um tremendo de um ingrato. Só que a palavra de Deus, para mim, através do Espírito Santo, foi uma palavra de repreensão também. Eu vou cobrar mais de você. Eu vou cobrar mais de você, Del. Porque não existe desculpa para você. Perdão, filho, mas não existe desculpa para você. Porque eu e você hoje temos tudo. Só que o problema e a questão é que do nosso tudo, a gente decidiu não entregar mais nada. Ou entregar a sobra. Ou entregar o que não conta. E nós não podemos ser assim. Nós nunca vivemos num mundo com tanta condição, com tanto recurso, quanto é o mundo de hoje. E outra, eu e você não vamos mais ser alcançados pelo álibi da ignorância. Não dá mais. Não vai dar para a gente chegar diante de Deus e falar assim: desculpa aí, não sabia. Não vai dar. Porque hoje é o contrário, é um excesso de informação e conhecimento, até de conhecimento errado. Mas o meu pedido e a minha oração, e eu queria muito que essa fosse a tua oração hoje também: Senhor, me coloca num novo tempo. Sabe qual que é o grande perigo ainda maior em tudo isso? É que a gente quebre a cadeia. O nosso Deus é um Deus de gerações. Deus, quando aparecia no passado, ele se apresentava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês já ouviram eu falando isso? Aqui a gente é meio repetitivo, mas tem coisa que tem que repetir mesmo. Qual que é o medo? Eu sou o Deus do teu avô Elias. Eu fui o Deus do seu pai Adeildo. Eu sou o teu Deus, Del. E chegar aqui um belo dia e ele não ser mais o Deus do João. Porque tudo que foi construído no passado foi transferido através de um legado de pai para filho. Porque Deus, quando chamou esse povo, ele falou assim: você está recebendo essa lei que eu te entrego hoje, e você vai inculcar isso na cabeça do teu filho. Andando pelo caminho, comendo, brincando, passeando, viajando, fazendo qualquer coisa, você vai inculcar isso no seu filho. O perigo é a nossa geração ser a última. O perigo e o desafio é esse, de chegar um belo dia e a gente não lembrar mais do Deus a que a gente serve. E o pior de tudo isso, a geração que mais tinha condição, a geração que mais tinha recurso, a geração que mais tinha conhecimento, a geração que tinha inteligência artificial. Você já pensou que vergonha? Chegar diante do meu bisavô, que não sabia ler, e falar assim: ele serviu a Deus diligentemente. E você? Pois é, veja bem. Esses dias o Laércio, a gente estava aqui na oração, no sábado de manhã com os homens, e o Laércio fez um bom comentário aqui. Porque tem pessoas aqui no sábado de manhã que são novas na fé. Não são cristãos, né, Leandro? Chego aqui e a gente começa a conversar. E crente tem o bendito do crentez, né? A gente fala, a gente é crente fala coisa de crente.
E a maior parte da galera não entende coisa de crente. E tem um amigo nosso aqui que tudo que a gente fala, ele fica com o celular ali. E aí o Laércio pegou a manha. Ele está no chat. E olha que legal, ele escreve ali no chat, fala assim, o pessoal está falando isso. Quem que foi Davi? Quem que foi não sei quem? Quem que foi... Hein, Walter? O nosso decano. Aí o Walter brincou, estamos criando um monstro. Por quê? Olha o risco, hein? Porque a gente tem recurso hoje. Nós não podemos levar as pessoas por locais onde a gente não conhece, porque até o chat sabe mais do que a gente. Nós temos que fazer como Paulo. Eu trouxe 2 exemplos, vou acabar aqui já, gente. Paulo foi o inverso. O apóstolo Paulo foi aquele que teve tudo. Paulo recebeu formação de Gamaliel. Era como se fosse Harvard hoje. Estar aos pés de Gamaliel era formação em Harvard. Paulo era poliglota. Paulo era cidadão romano, era judeu. Paulo tinha entrada. E a palavra que ele usa em Filipenses, tudo aquilo que para mim era ganho, eu considerei perda por amor a Cristo. Na lógica da régua, não é o quanto que a gente está disposto a ganhar porque a gente serve a Jesus Cristo. A régua do cristão é o quanto eu estou disposto a perder por amor a Cristo. Porque os nossos avós perderam. Os nossos pais perderam. Quando você olha talvez para a vida do seu pai, para a vida do seu avô, da sua mãe, da sua avó, você pode dizer assim, nossa, podia ter vivido melhor. Um monte de coisa não era pecado, e eles deixaram de fazer. Perderam por amor a Cristo. A mãe conta de um tio, né, mãe, que não tomava refrigerante. Por quê? Porque era pecado. Não, é pecado tomar refrigerante. E ele passou a vida sem tomar refrigerante. Aí você olha e fala, mas bobinho, que bobinho. Podia ter tomado refrigerante, se enfiado na Coca-Cola. Não sabe o que perdeu. Hoje, a nossa teologia nos fez inteligentes demais. E sem temor nenhum. Vou repetir. A nossa teologia nos fez inteligentes demais. Mas sem temor nenhum mais. Porque hoje tudo nos é permitido. Até aquilo que não nos convém, a gente acha que é permitido. E eles perderam. Nossos pais talvez perderam de ser ricos e prósperos. Porque enquanto eles podiam estar trabalhando nos negócios deles, investindo em criptos, investindo em marketing digital, ficando ricos sem sair de casa, eles estavam indo nos cultos de oração, eles estavam frequentando seminários teológicos, eles estavam dando dinheiro para construir igrejas. Mas hoje nós subvertemos, o ponto é que hoje nós não estamos dispostos a perder mais nada, e nós queremos ganhar tudo. E Paulo escrevendo aos Filipenses, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por amor a Jesus Cristo. A história da Bíblia também, a história da igreja nos conta a história de Lutero. Lutero viveu num momento de fervor tecnológico. Gutenberg tinha acabado de inventar uma prensa. Isso significava que textos podiam ser copiados e alastrados pelo mundo afora. Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão. Você já pensou o que é traduzir uma Bíblia? Traduzir a Bíblia. Hoje você fica lendo, como é que se diz good morning em alemão? Chat, good morning em alemão. A gente hoje tem tudo, galera. E eu falei aqui também na oração, nós temos que parar de demonizar a ferramenta. Crente também é
assim, é feroz em demonizar a ferramenta. Ah, porque o rádio é do diabo, a TV é a janela do inferno, a internet, agora também, e inteligência artificial, isso é coisa do cão. A ferramenta, ela se propõe ao que for possível na mão de quem vai fazer. Nós podemos usar todos os nossos recursos a favor do reino. O que eu queria falar para você hoje, a pergunta que eu tenho para você, que foi a pergunta que veio para mim. O que eu tenho feito? E me permitam aqui, né? Hoje, talvez essa palavra, assim como foi com o Tico, domingo passado, a gente tem muitos visitantes, tá? Aqui é assim, aqui no MAP a gente tem comida gorda aqui todo domingo, então não levem a mal. Mas o que eu digo e que eu tenho visto é que quanto mais velho é o crente, pior é. Você vai ficar bravo comigo. Mas eu não sei quantos anos você tem de igreja. Eu não sei como é que foi a vida do teu avô, do teu pai. Mas quem mais viveu esse modelo de igreja é a galera que hoje está mais parada. É a igreja que vai é a galera que vai para as igrejas, e o pastor vai falar e tu fala, não, eu não quero nada, quero só ficar aqui, estou de boa, quero só ser ministrado. Nós vivemos um momento especial. E esse momento especial é um momento onde Deus pode te encher de unção, de sabedoria, de dom, de talento, para fazer mais. Eu decidi que eu não quero passar vergonha. Eu decidi que algum dia eu vou ser confrontado e eu vou ser muito mais cobrado do que o meu pai e minha mãe foram e do que o meu avô e minha avó foram. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E já fica o recado para o João aqui, você vai ser mais cobrado do que eu. Então se esperte, porque é a realidade. Porque a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. E nessa lógica nós não temos como fugir. Agora eu espero, e eu sei que não é fácil, mas eu desejo muito, mas muito ouvir, servo bom e fiel. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo. E eu queria muito que esse fosse o seu também. E eu quero que você se coloque em pé agora. E hoje tem um chamado para a sua vida. A palavra de Deus diz assim, o que é 70, 80 anos nessa vida comparado com a eternidade? O que significa essa nossa mísera vida quando comparada com o que nos espera na eternidade? E deixa eu dizer para você o que espera a mim e você. Não sei. Mas tem uma pista. A palavra de Deus disse que aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esse o tesouro. É isso que nos espera. Mas eu queria te estimular e te inspirar a ter uma vida frutífera diante de Deus. Que toda sorte de embaraço que existe na tua vida, toda sorte de entretenimento que te distrai, que te coloca para longe, e até as mágoas que talvez foram criadas na tua vida pelo estilo de vida do teu pai, da sua mãe, do pastor que você não confiava, dos salafrários e maus que andam por aí, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Nós temos muito mais do que todos eles juntos tiveram. E hoje Deus quer te usar. E Deus não quer te usar aqui dentro. Deus quer usar você lá fora. Porque tem um mundo sedento lá. Lá fora, a partir de amanhã, quando você sair daqui, você vai encontrar pessoas que estão passando necessidade, pessoas desesperadas, amarguradas, pessoas depressivas, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que não têm esperança nenhuma na vida, e adivinha onde está a resposta? Na sua vida.
É o jeito que você vive, é o jeito que você encara a sua vida, é o jeito que Deus te encheu. E escute aqui, você às vezes pode achar que você é indigno, não se sinta assim. A palavra de Deus diz que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro. Não somos nós, é o que nós carregamos. Não sou eu, não é você, é o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você. Jesus subiu e mandou o Espírito Santo dele para te encher de poder, para te encher de virtude, para encher de dom e talento, para que você saia daqui e toque a vida das pessoas. Mas o que você precisa fazer? Se colocar diante de Deus. Chegar aqui e falar: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser um diferencial, eu quero viver a minha vida para Ti. E aquilo que o Senhor me deu, eu vou considerar como perda pelo Teu nome. Tudo aquilo que para mim é ganho, hoje eu considero perda e coloco diante de Ti. Eu trago diante de Ti quem eu sou, ó Pai, meu dom, meu talento, minha capacidade, meu recurso, minha casa, minha vida, meu ministério, meu carro, minha casa, é Teu, Senhor. Use, espere Deus fazer uma transformação na sua vida. Se esse é o teu desejo, hoje é o dia de pedir. Outra coisa que eu tenho aprendido: pedir para Deus. Peça para Deus dom, peça para Deus talento, peça para Deus capacidade. Ele dá. Na verdade, Ele está esperando o teu pedido. Deus está esperando você pedir. Eu acredito até, aqui me permita dizer, Ele vai dizer assim: até que enfim, filho. Até que enfim, filho, eu estava esperando aqui, ó. Para eu agir, eu só preciso que você se coloque à disposição e eu vou fazer. Se esse é o teu desejo, ore assim, ó: Senhor Deus amado, nesse momento eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu coloco a minha vida, ó Pai, e eu coloco ela como oferta no Teu altar, Jesus. Pai, eu não quero passar vergonha. Senhor, eu agradeço por tudo que os meus avós e os meus pais fizeram, mas hoje é comigo, Senhor, é comigo. Me faz ser diferente, me encha do Teu Espírito, me use, ó Pai, me dê as ferramentas, Senhor, me dê aquilo que eu preciso, e eu ministro na sua vida hoje poder do Espírito Santo. Eu ministro na sua vida hoje dom, eu ministro na sua vida hoje capacidade. E espere para ver, espere o que Deus vai fazer, mas se coloque à disposição. Senhor, a nossa comunidade está diante de Ti. Nós queremos trabalhar, Senhor. Nós queremos ser produtivos. Nós queremos ser frutíferos, Senhor. O Senhor tem nos dado tanto, Pai amado, tanto. Ah, Jesus, nos faz honrar o legado que recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, ó Deus, e nos faz viver uma vida que inspire os nossos filhos, inspire os nossos netos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós não sabemos quantas gerações mais virão, mas uma coisa nós sabemos e queremos, Senhor, permanecermos fiéis a Ti, engrandecer o Teu nome em tudo, Pai amado, e que o Senhor cresça cada dia mais. Eu te peço nessa manhã, se tem alguém desanimado, fortaleça, Pai amado. Se tinha alguém parado, que esse seja um momento de vida, de ânimo, de energia. Ande, corra, salte em nome de Jesus, alcance aquilo que Ele tem preparado, mas não pare no caminho. Nós não queremos ser o elo que a cadeia que se rompe, Pai amado. Nós queremos ser o elo de continuidade, o elo do legado, o elo da herança espiritual, o elo, ó Pai, de salvação, o elo, ó Pai, de vivificação, ó Pai amado. É o que nós queremos e nós Te imploramos, ó Deus amado. Nos encha cada dia, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Até que não haja mais espaço.
Que bênção, que bênção.